É Brasil. Bom, hoje nós vamos ler então uma redação. Tirou uma nota bem considerável, 900 pontos na redação do Enem. Redação da Michele. Michele está aí. Nós já vamos falar com ela, autora dessa redação. Chegou próximo dos 1000 pontos. E sobre um tema muito difícil, né? Democratização ao acesso do cinema no Brasil. Nós vamos primeiro ler essa redação da Michele, depois nós vamos comentar algumas coisas com ela. Beleza, pessoal? Bom, em primeiro lugar, a estética já é muito legal. A estética dos textos da Michele já é muito legal. Bom, ao chegar ao Brasil, em 1808, Dom João VI e a família real investiram na arte e cultura, criando a elite brasileira culta, composta por imigrantes latifundiários portugueses que representavam a menor parcela da população e tinham condições financeiras de acesso à cultura. Assim, desde seus primórdios, a cultura no Brasil é politizada, restrita e elitizada. Sucessor dos anfiteatros, o cinema é um dos maiores indicadores da desigualdade cultural no Brasil, visto que menos da metade dos 200 milhões de brasileiros tem acesso a esta forma de comunicação, principalmente a parcela mais afastada dos centros urbanos ou de baixa renda. As cidades brasileiras, na metade do século XX, não possuíam infraestrutura para o enorme crescimento populacional advindo da industrialização, gerando uma ocupação caótica e desordenada, caracterizada pelo afastamento do proletariado para as periferias e subúrbios e, inversamente, com a elitização dos centros urbanos, onde concentrou-se não só a produção, mas também a cultura e as artes, tornando a democratização do cinema improvável, já que estes se localizavam distantes dos subúrbios. Esse fator foi parcialmente amenizado com a difusão de shopping centers, porém estes continuam concentrados nas regiões sudeste e sul do Brasil. Nas regiões mais pobres, como norte e nordeste, esse fator é ainda mais preocupante, visto que há muito poucas salas de cinema e estão localizadas somente nas capitais e nos grandes centros urbanos, de forma esparsa, o que impossibilita a população mais carente e rural de frequentar o cinema, pois teriam de viajar grandes distâncias e desprender para isso grande parte de seu orçamento e renda mensal, que muitas vezes não é suficiente nem para a própria subsistência. Entende-se, contudo, que é dever do Ministério da Cultura democratizar e difundir o hábito e a experiência de se frequentar cinemas, através da criação de políticas públicas, como cinemas de rua, barateamento ou isenção da compra de ingressos e construção de mais salas de cinema por todo o país, visando difundir este meio de comunicação e expressão, tendo assim não mais uma elite brasileira culta, mas uma sociedade brasileira culta. Meus parabéns. Texto top, hein, Michele? Então, esse texto da Michele está aí, ó, aparecendo aí. Dá um oi aí, Michele. Oi, gente. De novo. Então, esse texto levou aí 900 pontos, não à toa. A Michele, na minha visão, foi brilhante. Tô puxando seu saco não, hein, Michele? Tá Mas foi puxando saco, sim. brilhante Ele tá puxando no meu início. saco. Não Não se estou, não. enganem. No início da introdução, ela coloca uma alusão histórica, né? Existem algumas formas de introduzir a redação, não é regra, não é lei, não é bater o martelo e é isso. Mas existem algumas formas. Uma alusão histórica, uma alusão a um fato social, a um contexto da nossa sociedade, uma citação. Então existem algumas formas. Ou criando um link com algum livro, algum filme, né? Começar contando um pouco sobre um livro, algum filme, de algum tema relacionado à proposta da redação. Então são algumas formas de introduzir.
não é legal começar, não é indicado começar uma introdução atualmente no Brasil. A cultura não é acessível. Ponto. Precisamos resolver esse problema. É um erro grotesco, né? Precisa de uma certa contextualização na introdução da redação. Inclusive, nós já comentamos sobre isso em algumas aulas. Bom, Dona Michele, no ano passado, esse tema pegou muita gente de surpresa, hein? Eu fiquei com assim, eu É fiquei principalmente extremamente porque ano surpreso no dia. passado, 2019, só não aconteceu tanta coisa quanto aconteceu em 2020, entendeu? Sim, é verdade. Foi um ano que aconteceu de tudo, desde, sei lá, a Amazônia pegar fogo, até Leonardo DiCaprio brigando com o Bolsonaro, assim, várias coisas que, É, tipo, seriam mega passíveis de cair na redação. E a gente esperando temas mirabolantes sobre meio ambiente, sobre educação, que a questão da educação ano passado foi muito debatida, entendeu? Sobre isso, e cai um tema que ninguém esperava, que é um tema que a gente colocou em 50º plano o ano todo, que é o acesso ao cinema, especificamente. é. Não só sobre cultura, cinema, bem É, específico, né? é como se, por exemplo, em 2020 caísse por que Maurício de Souza parou de escrever Turma da Mônica Jovem. Entendeu? É um tema, tipo. Bom, então nessas várias formas de iniciar uma redação, que você pensou na hora que você viu esse tema assim, abriu o caderno, você olhou para a proposta da redação, viu o tema, o que você pensou? Putz, que Eu isso, mano? pensei, putz, faz muito tempo que eu não vou ao cinema. Muito tempo. A redação foi em novembro. A última vez que eu tinha ido ao cinema era pra assistir o Ultimato. Que deve ter sido em março, abril. Abril, Muita abril. gente aí foi assistir, vai falar que eu não. Então. Foi isso. E aí eu abri e falei, meu, porque eu nunca fui muito de ir ao cinema. Aí eu falei, tu. E aí eu falei, cara, não. Porque eu sempre escutei uma frase, né? Que meu pai fala essa frase pra mim. Ele fala: é impossível você não saber de alguma coisa que acontece no Brasil. Ele fala: você pode até achar que não sabe, mas você sabe. Então, levando essa frase pra redação, ficaria assim: é impossível cair um tema na redação que você não saiba alguma coisa. Certo? Porque o tema da redação é o quê? É o Brasil. São temas que acontecem no Brasil, são problemas do Brasil. E vocês, quando forem prestar, vocês vão ter aí entre 17 e 18 anos, o mais velho vai ter 19. Então, são 17, 18, 19 anos morando no Brasil, você tem que saber dos problemas do Brasil. E você não vai saber deles porque você estudou sobre eles. Você vai saber deles porque você mora aqui, você vive aqui, você sabe os problemas que você enfrenta. Porque você é brasileiro. E apesar de a gente ter uma condição social e econômica um pouquinho acima, você nunca vai estar muito em cima, entendeu? Você nunca está muito em cima, então você está sempre no meio. Então você consegue olhar que é uma posição boa, assim, para um discurso político ideológico, porque você consegue olhar para baixo e olhar para cima também e ver essa discrepância que você está no meio. Então, quando eu olhei esse texto, eu falei, nossa, muito tempo que eu não vou ao cinema. Aí eu falei, cara, mas democratização do acesso? Como assim democratização do acesso? Democratização é todo mundo poder ter acesso. Mas todo mundo não tem acesso? É o primeiro pensamento que eu tenho. Por que é o primeiro pensamento? Eu moro onde? Eu moro em São Paulo, Arthur Alvim no caso. Eu moro perto da rede de metrô, da linha de metrô. Então eu posso pegar o metrô e eu posso ir pro Shopping Itaquera, posso ir pro Tatuapé, posso ir pra Penha, posso ir pro Aricanduva, e cada um desses shoppings tem um cinema. Anália Franco. A Anália Franco, o Boulevard, todos eles têm um cinema. Tatuapé tem o cinema Tatuapé e o Boulevard do outro lado. Entendeu? São duas salas de cinema e um raio de menos de 1 quilômetro. Eu falei, cara, será se? E aí se você começa a pensar. Uma pessoa que não mora muito longe, por exemplo, uma pessoa que mora em Juquiá, que é uma cidade satélite de São Paulo. Uma pessoa que mora em Juquiá, você sabe, não tem cinema em Juquiá. Não tem. Então, se eu moro em Juquiá e eu quero assistir o Ultimato, eu vou fazer o quê? Ou em Registro. Registro também não tem. Então, se eu moro, eu vou fazer o quê? Para eu assistir o Ultimato, eu vou ter que gastar maior grana, porque eu vou ter que pegar meu carro,
andar 200, 300 quilômetros para comprar um ingresso que não é barato. Vocês vão ao cinema, ou iam, pelo menos até ano passado, vocês sabem disso. O ingresso do cinema custa, sei lá, da última vez que eu fui, 20, R$ 24, alguma coisa assim. Mas é pipoca, mas tudo vai dar quanto? R$ 200 de gasolina e pedágio, mais a pipoca, mais refrigerante, mais... vai dar quanto? Entendeu? Vocês não concordam que nesse sentido o cinema vai ficar muito caro para eu ir assistir 1 hora, 2 horas, no mais tardar 3 horas, 3 horas e meia de filme? É muito caro, entendeu? E aí você pensa, nossa, o cinema é muito caro, mas ele também é importante para a construção e formação cultural do Brasil. Porque o cinema é uma cultura. O filme é a chamada sétima arte, né? Ele é uma forma o quê? Ele é uma forma de cultura, uma forma de propagação, de cultura, de ideias, ideologias, etc. Então, é uma forma de cultura que ela é extremamente restrita. E aí eu pensei nisso, nossa, ela é extremamente restrita. Mas por que ela é extremamente restrita? Mas toda cultura, só essa forma de cultura, só essa forma de propagação da cultura é restrita? Não. Uso livros. Nem todo mundo lê um livro na vida. Isso para você pode parecer chocante, mas nem todo mundo lê um livro na vida. Nem todo mundo lê o Dom Casmurro e Machado de Assis. Entendeu? Porque livros são caros. E a gente não se dá conta disso até a gente conhecer uma pessoa que acha livros muito caros. Ah, o teatro. Levanta a mão aí, quantas pessoas foram assistir uma peça mesmo de teatro? Entendeu? Uma peça com mais de 2 horas, primeiro e segundo ato. No teatro mesmo, sentado, com a luz apagada, vendo os atores. Quase ninguém. Pode colocar no chat. A minoria de vocês vai. Orquestra. Quem de vocês vai à orquestra? Assim, regularmente. Assistir Carmen na Burana. Então, antes da pandemia, claro, musicais de dança, outra coisa, a minoria da população brasileira vai. E aí eu comecei a pensar assim, cara, por que que a minoria da população brasileira vai? Por que que o acesso da cultura do meu país é assim? E aí eu pensei, quando que surgiu? Eu sempre penso assim, certo? Eu acho que é muito bom, para mim funciona. Toda vez que eu paro numa problemática, eu sempre penso, tá, temos um problema aqui, mas de onde que esse problema surgiu? Quando foi que começou? E aí eu comecei a pensar, quando foi que o Brasil começou a ter uma cultura? Quando foi que o Brasil começou a produzir a sua literatura? Quando foi que a galera do Brasil começou a ir em teatro, a ter várias coisas? 1808. Porque em 1808 Dom João VI e a família real veio para o Brasil. Foi aí. Antes disso, no Brasil tinha o quê? Engenho de café e escravo. Índio. E pau-brasil. E natureza, né? Que hoje em dia não tem mais. Mas enfim. Era isso que tinha. Em 1808, quando a corte portuguesa, altamente elitizada, veio para o Brasil, eles não quiseram ficar aqui olhando para o nada, não quiseram ficar aqui sem uns quadros, sem umas músicas, sem uns violinos. Então, o que eles fizeram? Eles trouxeram junto com eles uma classe de artistas. Então, trouxeram junto com eles dançarinos, trouxeram junto com eles músicos, trouxeram junto com eles escritores, e é a partir daí que a cultura no Brasil começou a ser feita. Então, pera lá, vamos pensar. A cultura no Brasil, ela foi feita por quem? Por uma classe elitizada, certo? Altamente endinheirada. Essa cultura era brasileira? Não, não era brasileira. Ela vinha de Portugal para Salvador, ou de Portugal para o Rio de Janeiro, que eram as capitais, entendeu? E ali ficavam. Elas tentavam imitar ao máximo os modelos europeus. Quem aqui já foi? Eu não sei se vocês foram com a Unice, não, Unice não dá aula para vocês. Se vocês foram com a professora de literatura ou com algum outro professor no Teatro Municipal aqui de São Paulo, ele é muito parecido com qualquer outro teatro que você tenha ideologia ou que você já tenha visto da Europa. Ele é muito parecido. Assim como o Jardim Botânico, lá do Rio de Janeiro, assim como o Teatro do Rio de Janeiro, são todos quase cópias dos modelos da Europa. A arquitetura não é nossa. Nem a arquitetura, nem o que se apresenta lá dentro. Entendeu? A gente não tinha uma cultura própria. Eram coisas que vinham de fora e ficavam aqui. Então a gente teve uma cultura que foi criada altamente elitista e altamente imitadora da cultura externa. E como que é a cultura hoje? Altamente elitista e imitadora da cultura externa.
Entendeu? Porque você só consegue ter um acesso a uma cultura mesmo de qualidade se você tiver dinheiro. E essa cultura mesmo de qualidade vai ter até um pouquinho de influência brasileira, mas a maioria delas vai ser imitação da de fora. Pega o cinema brasileiro, por exemplo. A maioria dos filmes que você assiste é o quê? Filme dos Estados Unidos. E quando não é um filme dos Estados Unidos, você tem duas classificações: ou é filme nacional ou é filme estrangeiro. Todos os nossos filmes são estrangeiros. Mas a gente fala que o filme que é feito em Hollywood, é feito nos Estados Unidos, não é um filme estrangeiro. Convencionou-se assim, entende? E aí você começa a pensar, nossa, o acesso à cultura no Brasil é realmente uma coisa problemática. E aí você pensa, beleza, mas não é sobre cultura que tá falando essa redação, é só sobre acesso de cinema. Mas cinema não é cultura? Então a gente pode trocar, toda vez que a gente fala cultura, a gente pode colocar cinema. E aí você tem uma redação, que você vai falar sobre acesso à cultura no Brasil, vulgo cinema no Brasil, que é uma forma de cultura. Porque no Brasil, a gente, antes do cinema, a gente costuma assistir muito o quê? Muita televisão. Depois da televisão, a gente assiste muito cinema. É só contar, a maioria das pessoas vai ao cinema pelo menos uma vez ao mês. A maioria das pessoas. Entendeu? Porque tem um cinema perto de casa. Mas não são todas as pessoas que conseguem ir. Era isso, Pedro? Eu não sei se era isso que você queria ouvir. É isso aí. Não sei. Essa redação sua Hum. é interessante, né? A gente fala sobre democratização no acesso ao cinema, tem umas questões sociais que você colocou aqui, né? A questão da baixa renda, né? Pessoas realmente não têm Uhum. condições financeiras de poder bancar um cinema e de viajar para locais que tenham cinema também, como você bem mencionou. Existem cidades até aqui no grande estado de São Paulo que não tem salas de cinema. Mas assim, no ano passado, por que será que esse tema foi colocado especificamente no tema Redação 2019 Enem? Porque a questão das pessoas com baixa renda, tendo dificuldades para acessar a cultura e o cinema, isso acontece há muito tempo. Mas por que especificamente no ano passado esse tema foi colocado como pauta de discussão, como proposta da redação, da dissertação dos candidatos do Enem? No ano passado teve dois eventos. Um deles foi a extinção do Ministério da Cultura. A extinção do Ministério da Cultura ocorreu em janeiro do ano passado, né? O presidente Uhum. tomou posse e, e transformou o Ministério da Cultura em uma Secretaria de Cultura dentro do Ministério da Educação. As pessoas, mas não tem diferença nenhuma. Claro que teve diferença, né? Teve um corte de verbas para o Ministério da Cultura e se tornou uma secretaria, né? Sendo subordinada ao Ministério da Educação. E muitas pessoas batendo palmas aí pela rua, no Facebook, tudo lá, né? Dizendo, isso aí, isso mesmo, a cultura está no lugar certo, a cultura tem que estar na educação. Eu não critico, né, o fato de que a cultura está relacionada à educação, mas houve sim um corte de orçamento, houve um outro fator que também aconteceu no ano passado com a posse dos novos governantes, né, que aí estão, foi a redução do valor da Lei Rouanet, a famosa lei que incentiva a cultura, dá incentivo à cultura, né? E foi uma promessa de campanha, corte da Lei Rouanet, dessas pessoas que ficam recebendo milhões e milhões de reais, né? Então, simplesmente houve uma canetada e mais da metade da verba da Lei Rouanet foi cortada. Mas o que não te contaram, né, vocês aí que estão participando do nosso bate-papo hoje, o que não te contaram é que a Lei Rouanet ela não serve só para esses grandes artistas, né? Ela serve também e principalmente para incentivo à cultura das pessoas que não têm condições para isso. Vou dar um exemplo. Eu escrevo um livro brilhante, mas eu não tenho aí na minha conta 15, 20, 30 mil reais para poder fazer o lançamento desse livro. Então eu faço uma inscrição,
solicito ao Ministério, agora Secretaria da Cultura, que faça uma análise. E eles podem me incentivar, pagando a publicação do meu primeiro livro. Então, há esse incentivo à cultura, à produção de filmes nacionais, né, pela Ancine. Todos eles recebem uma certa parte do dinheiro da Lei Rouanet. Não é só para os grandes artistas aí e tal, essa coisa toda. É também para incentivo à cultura daquele que não tem condições mesmo. Então, peças de teatro, enfim, trios elétricos em época de carnaval, a gente vê um trio elétrico passando no centro da cidade, sobretudo no Nordeste, aqui no Sudeste, e aí a gente diz, isso aí é porque o artista ele é bonzinho, o cantor é bonzinho. A Ivete Sangalo é tão boazinha que ela está em cima ali do trio elétrico de graça, cantando, fazendo show para todo mundo ao redor dela. Não é porque ela é boazinha, né? É porque ela realmente está recebendo uma parte dessa verba da Lei Rouanet para incentivo da cultura. Então, por esses e outros motivos, foi um tema que caiu no ano passado na redação do Enem. Pegou muita gente de surpresa. E a Michelle, que falou com a gente agora há pouco, né? Eu comentei, ela tirou 900 pontos. De acordo com a visão pedagógica da redação dela, uma série de observações que eles fazem sobre a correção da redação dela e passam depois para o candidato. A Michelle ficou entre 6,5% dos candidatos que tiraram uma nota próxima a 900 pontos, né? Como se ela tivesse tirado 9 de 10 na redação do Enem. Uma nota muito boa. Você esperava tirar essa nota, com certeza, né, Michelle? Todo mundo aguardava e Jamais. ansiosamente. Jamais. Era um Jamais. mil. Você já chegou em casa assim, é mil, na certa. Ah, é? Sim, com certeza. Não, gente, eu não esperava. Sim, vou ser bem sincera. Tem várias pessoas que, tipo, escrevem bem redação e falam, eu vou tirar mil, tira mil mesmo. Eu não sou uma dessas pessoas. Eu sou uma pessoa normal. E aí, o que acontece? Ano passado, eu não estudei redação. Eu não estudei. E ano passado, eu não fiz ensino médio. Ano passado, eu me formei em 2018. Ano passado foi 2019. E eu estudava as matérias eletivas. Português, matemática, biologia, química, física. Eu estudava essas. Mas, assim, não estudava redação, entendeu? Jogava o dane-se mesmo pra redação e já era. E aí, beleza. E aí, quando eu cheguei na hora de fazer a redação, eu falei, ok, não vou me desesperar, mas vou escrever aqui o que eu penso. E eu escrevi o que eu penso. Quando eu saí da redação, eu dei a sorte de ficar num prédio com várias pessoas que eu conhecia, a gente volta pra casa naquele. Isso é péssimo, gente. A gente faz isso de autossabotagem, sabe? Porque a gente é muito bobão de fazer isso. Tipo, termina a prova, ao invés de a gente rasgar, tacar fogo e jogar fora, a gente fica, tipo, remoendo, tipo, ai, o que você colocou nesse? Ai, será que você colocou errado? Ou eu coloquei errado? Aí você fica se pesando assim. Aí depois que termina o infarto, ninguém sabe por quê. Mas tá bom. Aí a gente ficou conversando sobre o que cada um tinha posto na redação e a gente descobriu que ninguém fazia a menor ideia do que tinha posto na redação, entendeu? Todo mundo colocou o que deu na telha e é isso. E aí eu voltei pra casa com aquele sentimento de tipo, foi um 500, um 600 e é isso, entendeu? É isso, o que não é uma nota ruim, mas também não é uma nota boa, né? Tipo, não estamos mortos, mas também não estamos bem. Que era isso. E eu voltei pra casa jurando que eu ia tirar isso. Então, quando finalmente saiu o resultado do Enem, eu fui abrir e eu vi que eu tirei essa nota em redação, eu fiquei tipo, que isso, gente? Que é isso, sociedade? Eu fiquei bem impactada real com isso. Não foi fácil, né? Pegou muita gente de surpresa mesmo. E, bom, vamos ver um pouquinho a sua proposta de intervenção aqui. Você Uhum. deu um. Ó, eu bato muito na tecla com essa galerinha que tá aí. Eles têm alguns aí têm uma dificuldade com 30 linhas, né? Escrevem um pouquinho mais. Outros têm um problema com final de linha também, né? A questão aí de Vocês podem estética. perceber aí que eu utilizei quase todo o espaço da linha, ó, tá vendo? A última linha, ela quase que não coube a última palavra, ó. Ó, o Pietro vai mostrar.
A última linha quase que não coube, tá vendo? Sabe quando você vai diminuindo a letra? Porque a letra quase Ah, fala, meu Deus, eu vou sumir. Então, foi isso que eu fiz. deu miguezinho aqui no M, ainda no Ministério, mas Sim! não dava para ver, não dava para Sim! ver, não dava para ver. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui na conclusão dela e a proposta. Ver se essa galera aí tá esperta mesmo, tá assistindo. Eu quero que vocês me apresentem aí no chat qual é a proposta que a Michelle apresentou na redação dela. Eu vou ler e vocês já podem ir escrevendo aí, tá? Entende-se, contudo, que é dever do Ministério da Cultura democratizar e difundir o hábito e a experiência de se frequentar cinemas, através da criação de políticas públicas, como cinemas de rua, barateamento, isenção da compra de ingressos e construção de mais salas de cinema por todo o país, visando difundir este meio de comunicação e expressão. Sendo assim, não mais uma elite brasileira culta, mas uma sociedade brasileira culta. E aí, galera, qual é a proposta de intervenção da Michelle? Qual é a proposta para solucionar esse problema do acesso ao cinema que ela colocou na redação aí? Vê se vocês estão prestando atenção, estão despertos mesmo. Precisa colocar tudo de uma vez. A galera tá demorando para digitar aí. Vai lá, vamos por partes e aí ela vai comentando um pouquinho sobre as ideias dela. Qual é a primeira As proposta minhas ideias. prevista aí na redação? Criar cinemas de rua, beleza. Barros colocou aí. Criação de políticas públicas, né, como cinemas de rua, barateamento ou isenção da compra de ingressos e construção de mais salas de cinema. Vamos começar então? Cinemas de rua, Michele. Qual é essa ideia aí? Cinema de rua. De Cinema onde de você tirou rua. isso aí? Então, cinema de rua eu tirei de uma experiência, né? Que é isso que o Enem quer de você. Ele quer que você escreva os problemas através da sua visão, que é a sua visão de mundo, que é aquilo que você já viveu, que é aquilo que você fala, não, isso aqui realmente é problemático porque eu já passei por isso, eu sei que isso tem um problema e tem como resolver. Entendeu? É isso que ele procura de você. Só que na terceira pessoa, é claro, porque ele é muito chato. Mas vamos lá. O cinema de rua é uma coisa que existe no Brasil, existe no mundo todo, mas no Brasil existe também. E existe várias vezes, e é muito legal porque é de graça, né? Teoricamente é de graça. E o MASP, eu gosto muito do MASP, é o meu museu favorito, inclusive. E ele fazia, antes do plano de pandemia, ele fazia mostras de cinema de rua. Como é que funcionava? Era muito legal, era de graça, você ia até o MASP, no dia e data especificados. E aí, sabe no vão do MASP, que é onde tem. É o vão do MASP, onde tem aquela feirinha de domingo e tal. Eles colocavam ali no chão vários puffs, várias almofadas, e você sentava no chão, deitava e no teto eles passavam amostras de filme. O problema é que só existiam. Tem dois problemas nisso, né? O primeiro problema é que isso não era muito divulgado. E o segundo problema, que é consequência do primeiro, é que, por não ser muito divulgado, ia uma galera meio estranha pra lá, entendeu? E como era de noite, porque tem que estar escuro pra você assistir o filme, você ficava assistindo o filme, mas ficava incomodado, entendeu? Com as pessoas que estão perto de você. Então você não se sentia num ambiente seguro, um ambiente bacana pra você estar relaxado assistindo o filme. Então esse é o primeiro problema de cinema de rua. Ele não é muito popular, não é muito difundido, apesar de ser gratuito. E por ele não ser popular e difundido, as pessoas acabam ou não indo por medo ou não indo por desinteresse mesmo, ou por ignorância. E aí o que acontece? Existe esse cinema de rua, que é o cinema de rua raiz mesmo, que não era para ser assim, mas acaba sendo assim. E o cinema de rua tipo o Itaú que tem lá na Rua Augusta, que é muito bom. Cinema de rua Itaú, muito bom, recomendo. Ou o Cine Sala, que fica em Pinheiros, que é muito bom também. É aquele cinema que eu não sei se vocês já viram, mas ao invés de ter uma poltrona, você tem um sofá-cama para deitar. É uma delícia. Recomendo também, muito bom. O problema desses cinemas é que eles são muito caros. Eles são mais caros que o cinema convencional. Então eles não são nada democráticos, eles não são nada de rua. Porque a ideia de um cinema de rua é você tornar o cinema tão democrático, mas tão democrático, que eu não precise pagar R$ 30 para assistir o Ultimato. Eu posso ir numa mostra de cinema de rua, sentar numa cadeira e assistir. Esse é o objetivo. Mas eles acabam sendo tão caros, mas tão caros, que a população que não tem dinheiro nem para pagar o cinema comum, acaba também não tendo dinheiro para pagar um cinema de rua. Que, paradoxalmente, é mais caro que o cinema normal.
E a proposta era para ser mais barata, né? Você Não, a colocou ali proposta é pra não também. pagar nada mesmo, seu exame de real. A gente tem ali barateamento, isenção da compra de ingressos, construção de mais salas de cinema. A gente comentou um pouquinho sobre isso, né? Cidades que Uhum. não têm salas de cinema. Várias não. E tem uma questão também, para a gente fechar com isso, que é a difusão do cinema nacional. As pessoas não gostam de filmes nacionais. Já Não percebeu disso? gostam. Quando a gente fala de cinema, a gente está pensando literalmente nas produções de Hollywood. Foi como a Michelle disse. E aí a gente considera o cinema de Hollywood como o nosso cinema. E a gente chama de filmes estrangeiros os europeus. Os franceses, os turcos, né? Os britânicos, os Os portugueses, espanhóis. os espanhóis. Então, a gente acaba não dando muito valor para as produções brasileiras, mas tem bons filmes brasileiros aí. E Mas as não só pessoas, né? brasileiros, mas isso é um fato que vem mudando muito. Por exemplo, nos últimos 2 Oscars, os filmes que ganharam o filme do ano não eram os chamados filmes nacionais, né? Para os Estados Unidos. Quem ganhou em 2018 foi. Em 2019, desculpa. Quem ganhou o Oscar em 2019 foi o Roma, né? E quem ganhou o Oscar em 2020 foi o Parasita. O Roma, ele é, se eu não me engano, mexicano. E o Parasita, ele é coreano. E os dois ganharam como filmes do ano, competindo na categoria de filme do ano e não como filme nacional. Ou filme nacional, não. Como filme estrangeiro. E isso é muito bom porque você percebe que tá tendo realmente uma diversidade. É, Mas, como o Pietro estava falando, o professor Pietro estava falando, no caso do Brasil, a gente tem muita resistência a filme nacional. Porque filme nacional, a gente não gosta. É só perguntar para vocês qual foi o último filme nacional que vocês viram no cinema. Talvez, arriscando muito, foi Minha Mãe é uma Peça. tem que ser engraçado pra gente assistir o filme nacional. Felizmente Arriscando acaba sendo muito, isso. entendeu? É. E o filme nacional não é assim. Tem filmes nacionais muito bons, muito densos. Eu falei na outra sala do Bacurau, que é um filme que lançou, não sei se isso no fim do ano passado ou começo desse ano, mas é um filme muito bom que ele retrata sobre os problemas que a gente enfrenta na Amazônia atual do Brasil. Então, os problemas relacionados a desmatamento, a mineração ilegal, tráfico ilegal de animais silvestres, etc. Todos esses problemas eles são muito bons. Só que é um filme muito denso, então as pessoas preferem não assistir. É um drama muito denso. Assim É. como Divan e vários outros filmes brasileiros que a gente não assiste porque são muito densos. Então, filme brasileiro pra gente é isso. Ou ele é Cidade de muito Deus, engraçado, Tropa de Elite. que são os mais populares, são os dois mais populares. Então, ou ele é muito denso, muito fechado e a gente não quer assistir, ou ele é muito engraçado e a gente fala, nossa, que bobeira. Vou assistir American Pie ou Gente Grande, que é bobeira do mesmo jeito, só que é do outro país, então é mais legal, teoricamente. Entende? É, E aí a gente fala, nossa, e a gente cria esse estigma, e esse estigma a gente acaba julgando o filme ou a produção antes de assistir. Por exemplo, tem uma série na Netflix que é brasileira, que é o 3%. muito boa, né? Eu não sei quem de vocês assistiu 3%, comentem no chat, mas quase ninguém assistiu 3%. Tem na Entendeu? Netflix, né? Produção da É da Netflix. Netflix, né? Que é 3%, que é uma série muito boa, inclusive para quem quer fazer redação ou fazer qualquer curso na área de humanas. É muito bom você assistir porque ele retrata várias coisas que você vai poder usar em várias citações. É bom, dá várias citações. Ou a série mais nova que saiu, acho que é Boca a Boca o nome, que também é uma série muito boa. Fala sobre um tema adolescente, normal, fala sobre uma pandemia também, né? Mas é É, muito legal e a maioria das pessoas não assiste. Só pelo fato de ser uma produção nacional. Entendeu? Por ser uma produção nacional, já vem na sua cabeça. Vai ter pouco orçamento e o roteiro não vai ser bom. Você nem assiste, entendeu? Você não lê nem a sinopse. Você já vê que é brasileiro, você já pula. infelizmente, né? Nós temos esse problema sim. Bom, Michele, mas muito obrigado. A gente vê aí, Nada. realmente foi uma excelente redação.
Depois eu vou passar para os meninos. Vou cortar seu CPF ali para ninguém criar uma identidade falsa usando seu nome. Obrigada. Isso é importante, muito importante. Mas é isso, muito obrigado. Galerinha, tem alguma pergunta para a Michelle? A Michelle, depois disso, conseguiu nota e hoje ela faz Direito na Mackenzie, né, na Universidade Mackenzie. 100% de bolsa, amigo? 100%. 100% eu consegui. Aí, ó. A vitória da Maravilha. minha vida, assim, a vitória da minha vida. Pô, aí sim, hein? Uma pena que a gente está com esse problema, né? Estamos em quarentena. Quarentena que remete a 40 dias de reclusão, mas nós já estamos chegando a muitos e muitos dias, muitos meses. Mas é isso. Michelle hoje é estudante de Direito. Um dia será uma promotora, uma advogada. Entrará na magistratura, será juíza. Chegará ao Ó. STF. Não, STF não. STF não. Já é muito... É demais, é demais. E aí, pessoal, alguma pergunta para Michelle? No questions. Turminha aí? Não? Beleza? Tudo ficou bem claro, né? Então, Michelle, muito obrigado aí pela sua participação hoje. Nada, gente. Muito obrigado. Eu tenho certeza que abriu um pouquinho a mente do pessoal para encontrar ideias, temas em contextos sociais, no que a gente vive, no que a gente passa no nosso país. Então é isso. Muito obrigado. Obrigada eu. Obrigada a vocês por me ouvirem, né? Então é isso. Até mais, um abraço. Fique com Deus aí.